O que ele fala aí é muito legal. O que Ramatiz fala aí é muito profundo, e isso, para vocês verem, o Fisiologia da Alma foi escrito em 1959. 1959 para 2022, quanto tem aí? São 41 mais 22, são 63 anos. E ele é atual, né? Tudo que ele fala é muito atual. Então, vamos lá primeiro fazer a nossa oração, e a gente já deu aí os 10 minutinhos de tolerância, e aí a gente entra na discussão propriamente dita, tá bom? Fecha o zoinho, como a gente sempre faz nos estudos, para que a gente possa se conectar, porque tudo aquilo que nós trazemos, 20% é nosso, 80% vem de inspiração, vem da intuição, dos guias, desses mentores abnegados que sabemos já estão aqui, porque se é para agregar, se é para levar, despertar, conhecimento salutar, temos a certeza de que Jesus está conosco, de que os mentores estão conosco, de que todas as energias positivas também nos abraçam nesta hora, nos inspirando a seguir adiante. Pedimos e invocamos, em primeiro lugar, nosso amado mentor Ramatiz, esse espírito nobre que tem como um dos seus propósitos unir o conhecimento do Oriente com o conhecimento do Ocidente, unir esses dois mundos, trazendo o melhor de um e de outro, para que a humanidade possa avançar na sua evolução espiritual. Ramatiz é um espírito universalista por excelência. Ele não se coloca em nenhum tipo de religiosidade, de tradição específica. Ele fala sobre todos os assuntos, de todas as formas possíveis para poder chegar ao maior número possível de pessoas. Então, que possamos invocar a luz deste amado guia Ramatiz, que ele possa também inspirar todo esse estudo, toda esta leitura, trazendo verdadeiramente o seu intuito original, os conhecimentos que ele sabe tão bem, a nós que estamos principiando nesta caminhada, e que isto tudo possa fazer sentido para nós, possa nos despertar para a nossa autorresponsabilidade perante a nossa saúde e perante também as doenças que nós criamos em nós. Agradecemos a oportunidade desta troca, agradecemos todas as bênçãos recebidas e pedimos a proteção, Senhor, durante todo este estudo, durante todos esses momentos, a alegria e a amorosidade. Que cada um aqui presente possa receber de per si, onde quer que se encontre, esta paz, esta bênção, esta luz, esta guiança. E assim sendo, que possamos dizer em nome de Jesus, em nome de todos esses seres de luz, do ponto de luz na mente de Deus, flui luz às mentes dos homens, a luz está na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flui amor aos corações dos homens. O Cristo está na terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito às pequenas vontades dos homens. Propósito este que os mestres conhecem a que servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, realize-se o plano de amor e luz, e cele-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e pela eternidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá, gente. Novamente a quem chegou, boa noite. Marcinha Franco, Vani, Denise, Lili, Grazi. Isso, pode botar aí, Vitinho, por favor. Então, gente, a pessoa aqui não sabe ser muito enxuta, né, nos seus Ficou em tela slides. cheia? Ah, ficou, tá ótimo, Tá querido, certo. tá ótimo. Não sabe fazer muito resumido,
Então, a gente vai tentar, eu peguei uns trechos, uns excertozinhos do livro, tá? Para mais abrangendo desde a introdução até a página 40, que é o final do capítulo 3, tá? A dor como caminho de evolução, que a gente tinha combinado trabalhar hoje esses 3 capítulos, ok? Então, aí, acredito que vocês vão conseguir compreender mais quando vocês pegarem, quem não leu, ou quem ainda está lendo esses 3 capítulos, vai ter um pouco mais de clareza para poder compreender o que o Ramatiz está querendo dizer, ok? Vamos então, Vitinho, por favor. Pode mudar. Aqui, ó, só para que vocês tenham ciência, este livro é um excerto temático retirado das obras Fisiologia da Alma e Mediunidade de Cura. São 2 livros do Ramatiz, um de 1959 e o Mediunidade de Cura, eu acho que é 62 ou 63, tá? Então, são 2 livros. O que é um excerto? Eles pegaram trechos, né, de um livro, de outro, capítulos, algumas coisas que foram ditas e montaram esse livro. Então, A Origem Oculta das Doenças não é um livro todo ele escrito pelo Ramatiz, mas é pedaços de livros escritos pelo Ramatiz, tá? Ditado por ele o médium Hercílio Mais. Nele, quer dizer, neste livro, Ramatiz desvenda o mecanismo oculto que desencadeia, a partir dos corpos sutis do ser humano, as enfermidades do corpo físico, ou seja, os corpos sutis, aquele que a gente sabe, né? O corpo etéreo, o corpo astral, o corpo mental inferior, e por aí vai. Os corpos superiores, lembrando, os 3 corpos superiores, corpo causal, corpo búdico, corpo átmico, não adoecem. Eles fazem parte do nosso eu superior, da nossa essência divina. Quem adoece é o mental inferior para baixo, ok? Pode mudar aí, por favor. Aqui é só para que vocês tenham ciência, né, gente, dos livros aí que o Hercílio Mais psicografou, tá? Tudo por Ramatiz. O primeiro deles foi A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Lembrando que Hercílio Mais, ele tinha uma origem espírita, ele também foi teósofo, Rosa Cruz. Então, algumas coisas, né, no livro, nos livros dele, a gente vai relevando. Lembra que quando a gente vai ler uma obra, isso é muito importante, viu, gente? Quando nós lemos uma obra, a gente não pode simplesmente ler a obra, nós temos que localizar essa obra no seu contexto, ok? Ou seja, na sua época, na fase que o autor vivia. Por exemplo, o Fisiologia da Alma foi escrito em 1959. Então, algumas terminologias que ele utilizava, hoje a gente não usa. E não estou nem falando só de termos, eu estou falando até, por exemplo, que quando ele fala aí num texto dizendo a idiotia, a imbecilidade, os retardados mentais, isso eram termos lá daquela época. Hoje é completamente errôneo, é politicamente incorreto você chamar alguém de retardado mental, mas naquela época era o termo que se utilizava. Compreenderam? Porque às vezes a gente lê uma palavra dessa e acha, nossa, o Hercílio Mais foi grosseiro, ele fala idiotas, retardados mentais, mas era o termo que era utilizado à época. Então, leiam no contexto. Outra coisa é verificando que todo texto, mesmo sendo psicografado, tem sempre um pouco da tonalidade, da coloração do médium. Então, sendo o Hercílio espírita, ligado à teosofia e o rosacrucianismo, ele, vamos dizer, tem alguns livros, não nesse, mas tem alguns livros que, vamos dizer, que ele fala não muito bem da Umbanda, não muito bem dos pretos velhos. Já Norberto Peixoto já tem outra forma de falar completamente, porque Norberto Peixoto é um pai de santo, de Umbanda.
Então, ele vai falar de outro jeito, é só para que vocês compreendam, tá certo? Sempre tem que fazer a filtragem, tem que ter em qualquer texto, qualquer um, independente do autor, independente do espírito, o crivo da nossa razão e a criticidade necessária, ok? Então, pode passar, por favor. Olha lá. Então, esse aqui está na introdução do livro, A Dor Humana se Multiplica. Ele está falando aqui, olha, isso em 1959. Lá ele já falava dessa dor, desse período de crise, da transição planetária. Ramatiz foi um dos primeiros espíritos a falar sobre a transição planetária, sobre a separação do joio e do trigo, sobre as profecias, né, até cataclismos, né, tem livros dele que fala das profecias de Nostradamus e muitas coisas aí, tá? Então ele fala aqui, apesar dos esforços de toda a tecnologia, vamos desligar aí, por favor, gente, quem tiver com o áudio ligado, Lucy, desliga teu áudio. Então, apesar de todas as conquistas, né, a gente tem remédio para tudo hoje, tem tecnologia até para ir a Marte, se a gente quiser, porque o Elon Musk já está com essa ideia mesmo, mas a gente está vendo cada vez mais as pessoas adoecerem. Ou seja, a gente está aí com, né, satélites para o mundo inteiro, a gente tem um arsenal atômico, mísseis nucleares para destruir a Terra 100 vezes, e a gente não consegue, às vezes, curar uma pessoa nem de uma gripe, né? Nem a gripe a gente faz é um paliativo, né? De dar um anti-inflamatório, alguma coisa assim, mas nem a gripe a gente consegue ainda curar. Por que será? Né? Por trás desses quadros tangíveis da doença sobre os quais se debruçam esses médicos, né? Algo mais eles precisam ver, porque quando a gente fala na medicina, quando a gente fala, né, nessa parte das enfermidades, a gente ainda vê a medicina, isso não estou falando todos os médicos, todos os enfermeiros, nem nada, mas a grande parte ainda dos profissionais de saúde, eles só veem a parte da matéria, a parte da sintomatologia. Eles querem curar doenças e esquecem a parte sutil ou ignoram completamente. Seja a ignorância porque não procuram mesmo, seja a ignorância porque não querem nem saber. Porque tem gente que é ruim, né? Que não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Pode mudar, por favor? Aqui já é o capítulo 1, entrando, a saúde e a enfermidade. São produto da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com leis espirituais que do mundo oculto atuam sobre o plano físico. Então, as moléstias, na sua parte orgânica, na verdade, elas identificam, simplesmente são um sintoma, é o aparecimento no físico de algo que já está doente em níveis mais sutis. Ou seja, quando chega para o corpo físico, é só para mostrar que tem um problema onde? Na alma, certo? É só a consequência, é só a pontinha do iceberg. É igual aquela, a luzinha do freio, que o pessoal sempre dá esse exemplo. Quando a luz do freio do carro acende, o problema não está na luzinha, não é ela. A gente não tem que chegar lá e ficar batendo na luzinha achando que ela está com problema. O problema é no freio. Aí ela simplesmente indica que, olhe o freio, que alguma coisa errada está lá. Pode ser o óleo, pode ser, sei lá, a lona, pode ser qualquer coisa, certo? Então, ó, o volume de cólera, inveja, luxúria, cobiça, ciúme, tantas coisas aí que a gente sente de ruim, né? E isso não é só dessa vida, não. De muitas vidas. A gente vem, ao longo de inúmeras vidas, acumulando lixo, 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 lixo. E quando a gente chega numa determinada vida, né? Às vezes a gente está com os nossos corpos sutis completamente enegrecidos. O nosso perispírito está sujo, está denso de tanta coisa acumulada de negativo aí ao longo de várias existências, à medida que a gente vai tendo escolhas ruins, ok? Então,
Aqui que está falando, ele tem acumulado em forma, né, de existências físicas anteriores um patrimônio morbopsíquico. O que que é um morbo? Energia. É uma energia formada dos pensamentos do psiquismo, ou seja, energias mentais, energias emocionais, mórbidas. Lembra que morbo vem de mórbidas, densas, adoecidas. Então, morbo psíquico é essa energia exalada, acumulada pela nossa psique, que é adoecida. Então, a gente vai acumulando esse tipo de energia ao longo das várias existências, ok? Essas energias precisam ser expurgadas da intimidade do perispírito, senão ninguém evolui, ok? Pode mudar, por favor. Aqui eu vou colocando uma imagenzinha de vez em quando para ficar mais tranquilo. Aqui eu já falo que essas energias que a gente vem trazendo, e às vezes não basta, né? Não tem como a gente expurgar essa energia numa encarnação só, a não ser que a gente seja um Chico Xavier da vida, um Jesus de Nazaré. Aí a gente consegue limpar numa vida só, né? De tanto bem que fez, de tanto amor que exalou, aí vai limpando tudo. Mas, em geral, a gente vai limpando a cada vida, né? Quando a gente consegue fazer a coisa direitinha, quando a gente consegue caminhar com amor, com boa vontade, a gente vai limpando um pouco a pouco esses morbos psíquicos de várias vidas que a gente vai trazendo. E isso começa do ventre, gente, quando a criança está lá, olha. É um embriãozinho, é um fetozinho ali dentro da barriga, uma parte dessa carga tóxica acumulada já vai passando, não é? Já vai passando para o corpinho da criança à medida que ela vai gestando na barriga da mãe. Por isso que, às vezes, tem crianças que nascem com problemas, órgãos que saem fragilizados, o desenvolvimento embrionário pode dar problema. Isso já é um efeito, uma reação de uma ação pretérita. Ok? Porque imagina que esses morbos psíquicos estivessem na área, por exemplo, da genitália, ok? A pessoa, numa outra encarnação, ela usou e abusou demais das energias sexuais. Foi um homem, foi uma mulher que tinha, né, utilizava dessa energia sexual de uma forma errônea, de uma forma excessiva, depravada. Isso acumula morbos psíquicos na área perispiritual, ok? Na região da genitália, na região, por exemplo, ali dos testículos, próstata, ovário, útero, né, na mulher e tudo. Quando esse ser reencarna, esses morbos podem levar à formação com problemas errôneas, defasada, fragilizada nessa área do homem, nessa área da mulher. Compreenderam? Pode mudar aí, por favor? Aqui um exemplo também. Olha lá, embora a ciência médica classifique essa drenação, né? A drenação quer dizer, fala de várias patologias, fala de lepra, pênfigo. Alguém sabe o que é pênfigo? O que é o pênfigo? Bota aí no chat, gente. Qualquer coisa vocês vão colocando no chat. Pênfigo que o pessoal chamava de fogo selvagem. Isso. Então, ó, o pênfigo é o fogo selvagem. Dizem que muitas pessoas que nascem com pênfigo, né, não dizendo que são todas, né, mas são pessoas que de alguma forma abusaram do elemento fogo, ou de ácidos, não é? Que o ácido também queima. Então, pode ter, de repente, se suicidado pelo fogo, ou tomado ácidos, ou foram inquisidores e queimaram pessoas no fogo, ou, né, queimaram, assassinaram pessoas utilizando esses elementos. Então, de alguma forma, o que eles provocaram provocou um desequilíbrio com este elemento. E também um desequilíbrio no psiquismo da pessoa, porque muitas vezes acontece do espírito, quando ele comete alguns atos que ele depois se arrepende,
quantas vezes esse espírito pede para retornar à matéria, onde ele possa trazer uma patologia, as marcas daquilo que ele fez de errado no passado, para que ele jamais caia novamente no erro. Deu para entender? Então, por exemplo, um espírito que matou muitas pessoas queimadas, como um inquisidor, ele pode pedir para vir com pênfico, para vir com doenças na pele que caiu rapidinho, né? Não sei por quê. Tá todo mundo me ouvindo? Ótimo. Sim, Então vamos Carlinha, seguir. voltou ao normal. Oh, graças a Deus. Hoje eu tinha desesperado aqui. Só um pouquinho. Pode mudar, querida, por favor. Então, ó, quando ocorre a sua materialização física, enfermando a carne, alterando os tecidos, deformando órgãos ou perturbando os sistemas vitais, é porque o morbo psíquico, entenderam que é um morbo psíquico, atingiu seu final depois, quase sempre de longa caminhada oculta pelo organismo do doente para atingir a periferia da matéria e nesta se acomodar ou acumular. O que ele está falando aqui, gente, é que esse morbo, às vezes, quando ele chega na carne, chega no nosso corpo físico, ele já está há muito tempo ali num plano mental, né? Num corpo mental, num corpo astral, ele já está ali acumulado, aquela energia densa, chegou num nível, como a gente fala na química, um nível de saturação. E ele não tem mais, não aguenta mais, ele tem que descer pelo mecanismo da decantação. Lembra? O mais denso, o elemento mais denso, a substância mais densa, tende a descer e a substância menos densa tende a ficar acima. Então, é natural que a densidade energética que vai se acumulando ao longo das vidas, ou até nessa vida, à medida que a gente vai agindo, dos nossos hábitos, nosso padrão mental, emocional, né, as nossas atitudes errôneas, desequilibradas, isso vai acumulando a nível etérico, perispiritual, mental, tantos morbos, tantas energias densas, que chega uma hora que isso tem que descer para algum lugar, ok? E é natural dos corpos mais sutis, eles não aguentam muito tempo ficar carregando esses morbos, essa densidade, muito tempo. Não é sintônica com a energia deles. Então, é natural que o corpo físico, como corpo mais denso, ele serve como mata-borrão, ele tem essa atratividade. A energia mais densa vai sendo sugada, vai sendo puxada pelo nosso corpo físico gradativamente. Por isso também a importância da reencarnação, gente. Sem a reencarnação, em primeiro lugar, as nossas provas, os nossos testes, né? A gente não ia conseguir passar, porque a verdadeira campo de batalha, verdadeiro lugar onde nós podemos provar, comprovar o nosso aprendizado, refazer os nossos passos, é no plano material. E, além disso, através da encarnação, nós conseguimos fazer a purificação dos corpos mais sutis. Compreenderam? Pode mudar aí, por favor. Muda aí, Vitinho. Isso. O espírito,
através do vigoroso esforço, termina focalizando os resíduos num local orgânico vulnerável na tentativa de sua eliminação tóxica. Aí o que ele está falando é que quando esses morbos, né, descem do corpo mental para o corpo astral, do corpo astral para o corpo etérico, do corpo etérico para o corpo físico, ele vai procurar um lugar mais frágil. Ele não vai para qualquer lugar. Tem lugares nossos que vamos dizer, está forte, está bem, tem órgãos nossos, sistemas que estão ok, mas todos nós temos as nossas fragilidades. Cada um sabe de per si. Me coloca aí no chat, gente. Qual é o teu ponto fraco orgânico? Me coloca aí, quero ver se vocês sabem, se vocês se conhecem. O meu, por exemplo, tem 2 pontos fracos meus. Primeiro é o coração, né? Sou hipertensa e tenho um probleminha no meu ventrículo esquerdo, né? Que ele é mais dilatado, e tenho um problema também no estômago, na região gastrointestinal, que tudo ali me queima, qualquer coisa pega nessa região do chakra gástrico. Então, Kelly, garganta e órgãos reprodutores, que mais? Intestino, Edmara, que mais? Intestino, Rose é pulmão, estômago, cabeça e garganta, Denise. Quem mais? Luciana Arruda acha que é o estômago? Observa mais, Lúcia. Coração e cabelo. Cabelo? Porque cai bastante, né? Ou é mais fraquinho. Uma das coisas que eu quero que vocês pesquisem, gente, tá? Bota aí, anota que eu estou falando. Vocês vão pegar isso que vocês colocaram, os seus pontos fracos, beleza? Vão pesquisar na medicina tradicional chinesa, no pentagrama da medicina tradicional chinesa, o que esses órgãos querem dizer, tá? Vocês vão estudar, vão pegar o pentagrama da medicina tradicional chinesa e verificar cada um desses órgãos. Por exemplo, o órgão, o elemento fogo, tem coração, intestino delgado, né? E vão pesquisar o que quer dizer essa fragilidade, tá? Porque às vezes está lá, a medicina tradicional chinesa sabe dizer pulmão, tristeza, não é? Alguma coisa que está ali dentro da gente, que não está batendo bem, né? O coração já é outra coisa, o estresse, né? A parte do fígado é a raiva, a irritação, né? Todas essas coisas, vocês vão estudar isso, tá bom? Mas todo mundo vai ter seu órgão, que a gente chama de órgão de choque. Isso, como é que a gente tem o órgão de choque? Muitas vezes a gente já nasce com uma fragilidade, como eu falei, a depender daquilo que a gente lesionou em outras vidas. Por exemplo, em outras vidas eu posso, sei lá, ter morrido de tuberculose. Vamos dar um exemplo. Pode ter morrido de tuberculose, de pneumonia. Então, se isso ficou ainda agregado, essa energia do bacilo de Koch, ficou ainda agregado no seu perispírito, a dor, o impacto, o trauma da doença, você pode ter trazido essas influências, um pouco dessa virulência do seu perispírito na formação do seu corpo físico. Então, você já veio com o teu pulmão enfraquecido, sujeito, né, fragilizado e mais aberto para pegar, por exemplo, uma tuberculose, um problema pulmonar, um câncer de pulmão ou qualquer coisa, tá? Tem gente que desenvolve, que a gente chama de doença adquirida, na própria vida. Uma pessoa que fuma, por exemplo, ela está sujeitando o seu pulmão, né, e todo o seu corpo, mas principalmente o seu pulmão, né, a um monte de toxinas, a nicotina e alguma coisa assim. Oi? Tá bom. Então, a gente vai adquirindo, muitas vezes a gente adquire em vida.
esses problemas, essas doenças, porque a gente não sabe se alimentar, a gente não sabe utilizar de coisas saudáveis para nós. Quem bebe demais pode ter uma cirrose, quem come doce, carboidrato demais pode ter uma diabetes, está se sujeitando Coca-Cola demais, refrigerante demais, é puro açúcar, pode ter sim diabetes. Isso eu não estou nem falando só da parte do pensamento e das emoções, né? Porque diabetes também tem a ver com amargura, né? A pessoa que é amarga, a pessoa que teve várias frustrações e perdas na vida, ela pode desenvolver uma diabetes, tá? O câncer também, ok, gente? Sim, tem gente, ó, adquirir hipertensão na gestação. Pode mudar, por favor, Vitinho? Aqui, ó, gente, isso aqui, não sei se vocês conhecem o Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann é considerado o pai da homeopatia. Foi ele que trouxe a homeopatia para o nosso mundo, né? Para o plano material. Um homem muito inteligente, foi um médico, né? Foi um dos caras mais geniais da época dele, foi extremamente perseguido. Vocês sabem que até hoje tem muito médico aí que quando fala de homeopatia ri com escárnio. Ah, isso aí é besteira, placebo, e a gente sabe que a homeopatia é muito, muito útil, ela realmente vai a níveis profundos, né? Quando é um caso de doenças, né, de patologias a nível espiritual, a nível de perispírito, a nível de alma, a homeopatia ela tem uma profundidade de tratamento muito grande. Os florais também agem bastante a nível emocional, o reiki, a nível energético, emocional. Tem várias terapias hoje que auxiliam na liberação, na limpeza, né, na purificação desses morbos. O plano espiritual é tão bom que antigamente não tinha esse tipo de terapia, né? Qual era o caminho natural? Descia a nível perispírito, a nível corpo etérico e vinha para o físico, somatizava as doenças, era o nível da limpeza. Mas hoje, o plano espiritual já nos fornece inúmeras formas de nós limparmos mais rapidamente, nos depurarmos mais rapidamente dessas energias densas, gente. Para que a gente não precise passar por toda essa catarse de energias, entendeu? Para a gente não passar, não ter que trazer isso tudo para o nosso corpo físico e, de repente, adoecer. A gente ainda adoece muito porque a gente desconhece, né, de tantas formas que a gente tem para se melhorar, para se limpar, e, ao mesmo tempo, ainda continua acumulando toxinas mentais, emocionais, através dos nossos pensamentos errôneos, das nossas atitudes impensadas, né, nocivas para nós mesmos e para outros. Então, vamos mudar, por favor? Vitinho? Eu mudei aqui, não foi, não? Não, foi não. Tenta aí agora sim. Então, ó, Samuel Hahnemann considerou que tanto a enfermidade quanto a saúde têm a sua origem primacial na mente, nas emoções, nos sentimentos e em todas as sensações da criatura como um todo vivo, corpo e alma. Ou seja, as nossas patologias, tudo, gente, eu estou falando praticamente tudo, tá? Mesmo vamos dizer, um acidente de carro. Ah, mas um acidente de carro que você bateu a cabeça, que não sei o quê. Mas mesmo um acidente de carro, isso foi atraído, isso se não foi planejado pela espiritualidade ou foi atraído pelo próprio espírito para que ele passasse como uma experiência para ele, como uma prova para ele. Então, tudo, de certa forma, vem do nível superior para o nível inferior, ou seja, de cima para baixo, de dentro para fora, ok? A seu ver, as manifestações físicas são a parte mais grosseira. Então, quando chega na matéria, é só quando a gente vê, igual a pontinha do iceberg, como eu falei, a gente só vê a pontinha. E embaixo tem um mundo de montanha de gelo ainda. É a mesma coisa. Quando a gente vê a ponta, uma pústula que está vindo ali, né, um pus, uma infecção, uma ferida, aquilo ali é só a ponta do iceberg. O que está causando aquela infecção?
Não é só a bactéria, não é só o fungo, não é só o parasita, o verme que pode estar ali. Ali por trás tem um monte de outras coisas. Ah, mas aí foi, sei lá, uma intoxicação do seu sangue. Mas o que que fez com que o seu sangue intoxicasse? Às vezes, uma brecha energética, uma fragilidade do seu sistema imunológico causado por uma perturbação psíquica que você teve ou que você tem, que causou essa brecha, que permitiu a penetração de vírus, de bactérias, de virulência, que fez com que aquela infecção começasse a se alastrar em determinado lugar. Deu para entender que tudo a gente tem que ir mais atrás, mais atrás? Pode mudar, por favor? Aqui, ó, até falei, ó, para vocês verem como que tudo, o nosso corpo reage às nossas emoções, aos nossos pensamentos. Veja como o cérebro, né? Ele fala aqui, é o principal campo de operações do espírito, mas ao mesmo tempo, né? Tudo é manipulado também pela mente. A mente não é o cérebro, a mente está além do cérebro. O cérebro é a manifestação no físico, onde a mente atua diretamente, né? Uma onda de raiva, de cólera, olha só como é que crispa, crispar, enrijecer, fechar, né? Tanto as nossas faces, as nossas, né, a cara, careta de raiva, como a mão, os dedos chegam a ficar endurecidos, para vocês verem como uma emoção tem uma repercussão forte no nosso corpo. Da mesma forma que uma emoção como essa moça aqui, ó, ela está em paz. Olha só o rosto dela, como é que ela está em paz. Olha o movimento, ela é aberta, tranquila, leve. Isso dá para ver que, a depender da emoção, a repercussão no físico pode ser imediata, gente. Me coloca aí no chat quem de vocês pós um ataque de raiva, pós uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, uma chateação muito grande com alguém que vocês conhecem, com o chefe, com o marido, com o filho, alguma coisa, não sentiu no corpo de vocês alguma coisa. Eu já tive uma crise de bronquite, gente, que surgiu em mim 2 dias depois de eu ter sido, vamos dizer, meio apunhalada nas costas, né, através de um funcionário meu aqui, antigo, um funcionário lá de trás, que eu fazia de tudo para ajudar ele, e eu percebi, né, fiquei sabendo que o cara estava me roubando, roubou um monte de coisa daqui da chácara, né, daqui da nossa casa, e aí estava, né, falando, fazendo um monte de coisa errada, e eu achando que ele era, nossa, tão bonzinho, tão bonzinho. Gente, isso me deu uma crise de raiva, de indignação tão grande que 2 dias depois eu caí numa crise de bronquite, que eu tossia igual um cachorro louco. E fiquei mais de mês tossindo, 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 porque bronquite tem a ver com raiva, raiva, irritação. Quando a gente tosse, é aquilo que a gente não conseguiu dizer, gritar, o corpo gritando, entendeu? Olha lá, Kellen, quando eu não grito, isso. Quando eu não grito, um momento de raiva, meu corpo responde através da pele, meu cabelo cai. É isso mesmo, Kellen, né? Todos nós temos essas coisas. Eu também já tive crise de diarreia, né, disenteria depois de alguns entreveros aí. Tem gente que fica com taquicardia, a pressão aumenta. Eu que sou hipertensa também, se eu fico estressada por alguma coisa, sinta a pressão, como é que faz? A pressão vai lá para cima. A crise de gastrite, né, começa a queimar o estômago, não é? O que mais que a gente pode sentir? A imunidade vai lá para baixo, isso mesmo, Lide. Vejam, tudo isso que vocês estão ouvindo aí, é justamente isso que eu quero que vocês façam. Tragam para vocês, para a situação de vocês, o que é que está acontecendo dentro aí desse mundinho, desse universo que é a sua mente, o seu psiquismo, o seu corpo, a sua energia, que está fazendo você adoecer.
né? Eu não estou falando de grandes doenças, não. Quando vocês têm, por exemplo, uma crise de alergia, uma crise de, sei lá, de disenteria, um problema, sei lá, na parte uterina, uma endometriose, um câncer, o que é que está fazendo com que isso aconteça? Porque sempre tem uma parte grande que é nossa responsabilidade, viu, gente? A gente pode, posso pensar, tem influência espiritual, pode ter assediadores, obsessores, né, que estão jogando coisa. Pode ter, gente, sempre tem. Sempre tem um obsessorzinho, pode ter que eles estão incentivando, estimulando, mas, em primeiro lugar, é nossa responsabilidade. Somos nós que estamos nos adoecendo ou que nos adoecemos em algum momento. Às vezes a gente nem lembra. A gente pode estar sofrendo hoje uma coisa de vidas passadas ou uma coisa que aconteceu há 2, 3 semanas atrás e a gente até já esqueceu, mas naquele momento a gente alimentou aquela energia de tal modo que agora, 3 semanas depois, aquilo que foi alimentado na nossa mente desceu para o corpo físico e a gente está sentindo agora os efeitos de algo que aconteceu há semanas, há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, ok? Porque também tem né? Às vezes acontece rápido, às vezes demora dias, semanas para vir para o corpo físico, ok? Pode mudar, por favor, Vitor. Aqui, ao mesmo tempo que as coisas ruins refletem, né, no nosso corpo de uma maneira ruim, as coisas boas também modificam o nosso ambiente orgânico, energético, favorecendo saúde. Então, a oração coletiva e sincera da família, por exemplo, é um exemplo que a gente traz ante a mesa de refeições, é bastante para acalmar muitos espasmos duodenais e contrações opressivas na vesícula hepática, tal. Essa linguagem do Ramatiz, né, principalmente uma linguagem mais antiga, como a gente falou, 1959, às vezes a gente fica assim, né, um negócio pedante. Não, é a linguagem de época, gente. Então, relevem. Mas o que ele está falando é, quando a gente está bem, vocês já viram que quando vocês se alimentam bem, com a mente tranquila, quando fazem uma prece antes de comer, quando estão assim alimentando, assim, estão num ambiente legal, estão passando um dia bom, às vezes vocês vão alimentar, não vão sentir nada. Aquilo ali vai cair redondinho, alimento vai cair redondinho. Claro, se for um alimento bem feito também, né, gente? Um alimento que não seja muito engordurado, muito artificial, estou dizendo um bom alimento, com uma boa predisposição psíquica, vai cair bem. Agora, já tentou comer quando você está naqueles dias assim que está fumando, com raiva, estressado, xingando, tristonho? Vê se o alimento vai cair, por melhor que ele seja, vê se ele vai cair bem. Às vezes você vai ter peso no estômago, vai dar indigestão, vai dar azia. Azia tem muita coisa a ver com isso também. Você não consegue digerir, alguma coisa você não está digerindo. Então, isso aí pode se refletir também na não digestão dos alimentos, ok? Então, comece a verificar esse tipo de coisa. Em cada, né, momento da vida de vocês, tentem tornar o ambiente, principalmente o ambiente psíquico de vocês, mais harmonioso, para que as energias que estejam vindo para você, através de um alimento, através de um lugar, de uma música, de uma palestra, não venha a te afetar da maneira que poderia. Pode mudar, Vitinho? Isso aí já faltou aí, acho que não abriu, né, a figura. As recentes pesquisas médicas sob a orientação da medicina psicossomática estão confirmando que o psiquismo altera profundamente a composição e funcionamento dos órgãos do corpo físico. Isso aí eu já falei do Samuel Hahnemann, né? Então, quando a gente fala da psicossomática, quem é que conhece a psicossomática sabe que ela faz esse link, né,
entre aquilo que é a psicologia, as doenças psíquicas, né, os nossos estados de humor, as nossas neuroses, psicoses e o dia a dia, e como isso pode levar, né, a curto, médio e longo prazo a criar patologias. Né? Tanto que hoje a grande parte das doenças que existem, muitas delas, a grande parte mesmo, são doenças psicossomáticas. Até pouco tempo, né, até algumas décadas, não se sabia que o câncer era uma doença psicossomática. Agora já se sabe. Tanto que, por exemplo, tem um livro que uma vez eu estava lendo sobre câncer, essas coisas, doenças, que eles falam, por exemplo, que o câncer pode aparecer de uma maneira muito rápida quando nós temos casos de perdas grandes, de uma grande tristeza, de um grande baque emocional, né? Um baque que vem de uma forma muito profunda e violenta, isso pode causar um câncer do nada. Por que que vocês estão vendo tantas pessoas que estão aparecendo com câncer aqui e acolá nessa época de pandemia? Entendeu? Em tudo quanto é lugar. Tireoide, olha a comunicação, câncer de tireoide, olha quanta coisa. Já estava com aquilo ali, com uma energia, com um morbo, muitas vezes ali, ó, acumulado, né? Na época de pandemia, isolamento social, separações, pessoas que perderam pessoas, pessoas que perderam empregos, que ficaram muitas vezes tendo que aguentar, né, sem poder fazer nada, a pandemia, é isso, é aquilo outro, eu não tenho o que fazer, só tenho que, né, passar por isso, e aí chegaram essa área aqui, que é a área da comunicação intra e interpessoal ficou afetada, e se já tinha alguma fragilidade, pode aparecer em termos de um câncer, ok? Tem outros que não vão ter nessa área, vão ter em outras áreas. Tem outros que não vão ter nada, porque não deixaram com que esses morbos psíquicos alterassem a seu corpo orgânico. Eles mantiveram a tranquilidade, né? Passaram por todos os tormentos, mas em paz, acreditaram, né? Não, vai tudo ficar bem, ficaram em meditação, se alimentaram bem, buscaram fortalecer o seu sistema imunológico, pegando sol, né, se alimentando bem, esses vão ter menos problemas, ok? Pode passar, por favor. Isso, capítulo 2, já estamos. Os casos teratológicos e de retardo mental, é o que eu falei para vocês, né? Que são aqueles casos, quando a gente fala teratológico, gente, terato quer dizer monstro, né? Então, a teratologia são crianças que nascem monstruosas, com, né, todo tipo de deformação física, é isso que eles estão falando. Por exemplo, chifópagos, crianças que nascem com 10 braços, 2 cabeças. Até há pouco tempo atrás eu vi uma foto de uma criança que nasceu com, se eu não me engano, foi 8 braços. Parecia um polvo. Eram 2 cabeças, 8 braços, 4 pernas, toda cheia de coisa, né? Eu vi a foto dessa criança, isso tem uma semana mais ou menos que apareceu aí no Google para mim. Então, por que nasce esse tipo de criança? E crianças assim com problemas, né, mentais, físicos, tudo isso, de onde vem? Em primeiro lugar, a gente não pode julgar, tá? A gente não pode dizer, nossa, criança que nasceu com uma deficiência mental e física, um espírito evoluído, um espírito que fez muito mal. Não necessariamente. Às vezes, não estou falando nem tanto da criança que nasceu com 8 braços, não sei o quê, mas às vezes, por exemplo, uma criança que vem com um problema físico, um problema numa deficiência mental, pode ser um espírito muito evoluído aí, que vem numa encarnação sacrificial para poder ajudar a sua família a aprender a amar, entendeu? Através daquele espírito, através da dedicação que os pais têm que, né, têm que adquirir, né, para poder cuidar de um filho com deficiências, e tudo isso vai depurando a nós, depurando esses pais. Então, pode ser um espírito que vem numa situação, numa encarnação sacrificial, mas pode ser um espírito muito evoluído. Tem um livro lindo que fala sobre isso, eu não lembro o nome, mas depois eu passo para vocês. É maravilhoso o livro. E ele veio com
Eu acho que foi uma deficiência física e mental. Se eu não me engano, ele não tinha os braços, não tinha os braços, não tinha, sei lá, uma parte do corpo aí. Mas era uma alma boníssima, ok? Que se tornou até cantor, se eu não me engano, tinha uma voz de rouxinol. Então, os orientais já ensinaram que o espírito engendra o seu karma. O que que é karma? O que que é karma, gente? O que que é o karma? A palavra karma que vem do Oriente, do sânscrito. Não é uma coisa negativa, né? Karma quer dizer ação, tá? Então, quando a gente fala, meu karma, isso a gente está utilizando karma de uma forma errônea, tá? Porque nem tudo, por exemplo, que acontece é questão, né, de karma, em primeiro lugar, né? E geralmente a gente tem que ver o peso, né? O karma, as nossas ações podem ser positivas e podem ser negativas ou podem ser neutras. Tem coisas que são neutras. Se eu pego sei lá, uma caneta e boto daqui para ali, é uma ação neutra, isso não produz karma nenhum. Já se eu pego essa caneta e enfio na mão de uma pessoa, isso é uma ação negativa, produz um karma negativo. Se eu pego a mesma caneta e assino sei lá, um contrato, por exemplo, né, de doação de algo bom, uma carta, uma lei de libertação aí de pessoas, eu estou utilizando esse instrumento de uma forma positiva, tá? Então, karma pode ser positivo, negativo ou neutro. Quando a gente vem para uma vida, e tudo isso é pesado, né? Vamos dizer que nós, matematicamente falando, estamos com 1000. Pega 1000 aí de karma positivo, pega 800 de karma negativo, né? Fizemos 800 aí, contando todas as nossas encarnações, já estamos com menos 800, para dizer que é negativo. Estamos com mais 1000, ou seja, positivo. Mais 1000 com menos 800, lá na tia Teteca, lembra? Sexta série, números, né, ali dos reais e tudo. Então, ou mais 1000 com menos 800 dá mais 200, ou seja, temos um karma positivo de 200. Legal, tá bom para nós. Quando a gente tem karma positivo, nós temos, vamos dizer, mais créditos, mais condições da gente ter uma vida com tranquilidade, com mais ganhos, com mais coisas que a gente pode, né, utilizar de possibilidades. Quando a gente tem um karma negativo muito grande, a gente tem o nosso livre-arbítrio, as nossas possibilidades cerceadas, elas são mais reduzidas, porque uma pessoa que está com um karma negativo muito grande é porque ela fez muita coisa errada. Então, como é que a gente pode dar um livre-arbítrio gigante para alguém que tem um monte de coisas erradas, que fez um monte de coisas erradas, para novamente ela continuar fazendo tudo errado? Deu para entender, gente, que quanto mais a gente tem um karma negativo, a gente vai cerceando o nosso âmbito de ação. Por isso que muitas vezes vem pessoas com o corpo, não é o corpo, por exemplo, vai ser um corpo sadio, perfeito, lindo, maravilhoso. Às vezes pode vir com vários problemas de saúde para poder cercear esse espírito. Tem até um exemplo que eu acho que eu coloquei mais para frente, ou sei lá, que fala de um imperador lá de Roma, um grande imperador, que ele matou muita gente, ele fez tanta coisa errada. Quando ele encarnou lá em Roma, lá atrás, era para ele ajudar os cristãos, era para ele, né, ajudar os cristãos que estavam lá, o cristianismo primitivo, e para poder trazer aquele cristianismo como uma forma de engrandecer Roma, de poder modificar as pessoas para melhor, da mensagem do Cristo poder tocar os corações. O que que ele fez? Exatamente o contrário. Ele pegou e matou um monte de cristãos na arena. Saiu jogando na boca dos leões, né? Queimado vivo, aquela coisa toda. Fez tudo errado. Então, o que que aconteceu com esse imperador? Ele reencarnou mais à frente um corpo bem, vamos dizer, deformado, com uma paralisia completa, ele não conseguia falar, ele não conseguia se mexer,
né? Só mexia os olhos, uma paralisia completa. Por quê? Porque senão ele ia fazer tudo de novo. Era um espírito que ainda estava muito empedernido, que ainda tinha tanta arrogância, tanta crueldade dentro dele, que se ele reencarnasse num corpo perfeito, com a capacidade intelectual que ele tinha, muito provavelmente ele novamente ia conseguir subir, ascender, conseguir um cargo de poder, e ia roubar, ia matar, ia fazer tudo errado de novo. Deu para entender que isso é uma proteção espiritual da própria lei divina traz isso como uma forma até de proteger esse espírito, de cercear esse espírito, para que ele não caia ainda mais. Ok? Pode mudar aí, por favor? Você está falando o quê, Ana Paula? Mantém os estados emocionais ocultos como? De que forma que você está falando? Nesse caso de uma deficiência física e mental? Me explica mais isso. Porque, por exemplo, quando a gente está num corpo desse cerceado, então, a gente pode estar, né, com uma deficiência mental, uma deficiência física e mental, não conseguir se expressar. O emocional dela pode estar ali ainda, com raiva, pode o espírito estar ainda bem revoltado, querendo matar meio mundo. Só que é menos grave ele pensar, mesmo que o emocional, que a mente dele ainda esteja bem cruel, do que ele fazer. Deu para entender? Mesmo que ele fique ruminando, mesmo que ele não evolua o suficiente, porque o ideal, obviamente, é aquele espírito entrar num estado de paz, de aceitação, começar a rever os seus erros, não se revoltar, se resignar diante daquele destino temporário dele. Esse é o ideal. Isso faria com que aquele espírito evoluísse muito mais. Mas não é assim sempre que acontece. Tem muitas pessoas que vêm com deficiências que se revoltam, ao invés de aproveitar a reencarnação, né, com as suas limitações e tentar fazer o seu melhor, tentar se resignar diante da sua, vamos dizer, da sua deficiência, né, da sua limitação, mas fazer o seu melhor, tentar ser uma pessoa que vai para frente. Qual aquele menino Nick Vujicic, sei lá o que, Vujicic, que ele não veio com o bracinho curtinho, os dois bracinhos curtinhos, as duas perninhas curtinhas. Já viu o livro dele? Eu tenho o livro dele, A Vida. E o cara só faz coisa boa, ele viaja o mundo inteiro, ele é sempre alegre, ele surfa, ele dá palestras motivacionais pelo mundo todo. E ele tem deficiências gigantes no corpo, né? Ele teve que aprender tudo, praticamente sozinho, tá? Então, esse cara, esse espírito, ele está aproveitando gigantescamente a reencarnação dele. Outros, eles vão aproveitar parcialmente. Ele não vai fazer o mal fisicamente. Por exemplo, esse imperador, ele, vamos dizer, não vai matar, ele não tem condições, ele está paralisado, limitado, então ele não matou, ele não enforcou, ele não queimou ninguém. Isso já é um grande avanço, mesmo que ele não tenha aceitado nada e dentro dele só tenha pensamentos e sentimentos ruins, deu para entender? Então, menos mal. Não foi 100%, mas talvez tenha sido uns 50, uns 60, alguma coisa assim, ok? Então, aqueles que devotam uma vida digna de amor ao próximo em harmonia com as leis espirituais, engendram para o futuro uma existência tal que os situa entre as almas afeitas aos mesmos propósitos elevados. Aqui o que ele está falando é que a gente vem, né, independente das energias que a gente traga, da gente trazer, nascer com uma patologia, com uma deficiência, com uma dificuldade, todos nós, se não nascemos com ela, em algum momento vamos adoecer, vamos adquirir algum tipo de problema. Ninguém passou incólume, não sei a quanto vocês, eu não conheço uma pessoa na minha vida que tenha existido que não tenha tido nenhuma doença, nenhuma, assim, não passou, não teve nenhuma gripe,
nenhuma urticária, nenhuma diarreia, nenhuma dor de cabeça. Impossível, gente, impossível. Até Jesus adoecia. Então, todo mundo adoece. A questão é, o que a gente vai fazer com isso? Se a gente tiver essa consciência de que a patologia, de alguma forma, é o nosso corpo, né, manifestando, mostrando, olha, tem alguma coisa que não está legal aí, tá? Uma enxaqueca, tem alguma coisa. Será que você está pensando demais? Você está se preocupando demais? Você está tomando água? Você está guardando raiva? Você está guardando insatisfações aí no teu fígado está bem, tem um monte de causas para enxaqueca, gente, até mediúnica também, né? A mediunidade que não é bem conduzida, o plano mental, a mente que não para, que está sempre ruminando, entendeu? Tem várias. Então, o problema não é a dor que você está sentindo, é o que está causando essa dor. A gente precisa ter essa consciência para poder melhor trabalhar, não é? Então, ó, aqui eles estão falando, ó, almas de criaturas que foram fazedoras de anjos em vidas anteriores, ou seja, abortadores profissionais e adversários da vida. Algumas vezes, como eles fizeram tantos abortos, tem espíritos que fizeram tanto aborto na vida deles, esses abortadores profissionais, eles podem adquirir um karma negativo com isso muito grande. Então, eles podem nascer bebês, né, também deformados, porque eles foram deformadores de bebês. Porque no aborto, o que acontece com uma criança? Porque é uma criança, não é uma massa. É uma criança. Eu acho que um aborto é um crime, mas tudo bem, vamos ficar por aqui. Né? Então, quando você faz um aborto, você pega aquele corpinho que está ali e você acaba deformando através das várias práticas abortistas, entendeu? E aquilo ali acaba se tornando uma mazela, um desequilíbrio no seu próprio perispírito, que depois, quando você reencarna, aquilo vai junto com você, toda aquela energia que você acumulou. E isso pode fazer com que o seu desenvolvimento genético, seu desenvolvimento ali fetal, não se dê da melhor forma possível, por conta das energias densas que estavam junto, né? Os espíritos, quanto mais se odeiam e se degladiam na trama apaixonada da vida física, mais a lei kármica os aproxima e os reúne nas vidas futuras. Isso aqui eles estão falando, por exemplo, muda aí, por favor, Vitinho. Já ouviram falar dos gêmeos chifópagos? Acho que botei uma foto aqui. Não está aparecendo a foto. Por quê, Vitinho? Aqui para mim também não tá aparecendo em branco. É? Eu Acho que não botei no, carregou. no slide original, tá. Vocês sabem o que é o chifópago? O que são gêmeos chifópagos? São gêmeos, né? Já respondendo. O pessoal fica tudo cri, cri, cri. São aqueles gêmeos que nascem grudados, né? De várias formas. Tem alguns que são grudados pela cabeça, grudados por uma parte do corpo, grudado pelas pernas, grudado pelo tronco inteiro, né? Mas são 2 em 1, né? Eu acho que eu nunca vi 3 em 1, né? Mas 2 em 1 geralmente são esses, são gêmeos chifópagos. Quem é que são esses gêmeos chifópagos, gente? Não são tão incomuns assim. É um recente, né, Lúcia? Eu vi, nossa, quando eu fui pegar essa foto aqui é tranquilinha, não é? Até de uma moça que, 2 moças, né, na verdade, que elas são, assim, até conhecidas, são gêmeas chifópagas pelas cabeças, é um corpo com 2 cabeças, né? São 2 cabeças, gente, mas 2 cabeças de pessoas diferentes, porque são gêmeos, são 2 espíritos, cada um é um, tá bom? Quando a gente fala, não é um corpo com 2 cabeças e um só espírito, não, são 2 espíritos ali, um espírito grudado no outro espírito. Nesse caso aqui, são espíritos que vinham se odiando, se degladiando há tanto tempo. Isso aí está no livro de Chico, tá? Chico Xavier explicou isso através do Emmanuel, que falou com ele. E ele disse que os chifópagos são espíritos que vêm há séculos, séculos, às vezes há milênios,
se debatendo, são inimigos ferozes, um perseguindo o outro, um perseguindo o outro. E a lei divina já tentou de muitas formas fazer com que esse ódio arrefecesse. Já vieram como pai e filho, por exemplo, para tentar juntar, aí o pai matou o filho. Já vieram como marido e mulher, a mulher matou o homem, fez não sei o quê, um fazendo mal ao outro, entendeu? Mesmo quando um estava encarnado e outro desencarnado. Aí a lei divina, o que ela faz? Como ela é sábia, como a lei do amor é a lei por excelência, a base de tudo, ela sempre vai tender a fazer com que os que se odeiem comecem a se amar, os que estão afastados comecem a se unir. Então, ela toma uma atitude drástica, que é fazer com que essas duas almas que se odeiam renasçam num corpo praticamente grudado, um só corpo ou dois corpos grudados de uma forma que não podem ser ali, né, separados. Eles são obrigados a conviverem um com o outro durante a vida inteira. Ou seja, esses dois que se odeiam vão ter que aprender a se amar, ou pelo menos a se respeitar. Vão ter que ir no banheiro junto, vão dormir juntos, vão namorar juntos. Vocês já viram falar de dois gêmeos, são dois homens, parece, dois gêmeos chifópagos, que eles são casados com duas irmãs? Já ouviram falar disso? Que um deles é casado com uma irmã, o outro deles é casado com outra irmã. Não me pergunto como isso acontece, como isso funciona. Isso eu não tenho a menor ideia, mas eu soube disso, né? Então, eles são obrigados, gente. Obrigados, vivem ali 24 horas por dia, full time. Um do lado do outro, vão ter que aprender a se respeitar, a se tornar brother. E assim, né? Tanto que a gente vê espíritos que são chifópagos. Eu vi uma história num seriado desse da Netflix, de duas gêmeas chifópagas, que elas passaram um tempo juntas, grudadas pelo corpo, né? E depois elas foram separadas. Mais tarde, houve vamos dizer, o corpo delas era grudado de uma forma que poderia ser separado, né? Eles fizeram uma reconstituição de alguns vasos, algumas coisas ali, né? Da cabeça, do tronco, mas conseguiram separar as duas, e as duas ficaram vivas. Só que uma começou a morrer, a ficar doente, 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 e ninguém descobria o que era que estava fazendo ela adoecer. E aí descobriram que era a separação da outra. Ela estava sentindo falta da outra, né? E aí, quando botaram as duas juntas de novo, não grudadas, óbvio, né? Mas botaram as duas na mesma cama que a outra, né? As duas ficaram de novo sentindo um calor do outro, elas começaram a recuperar a saúde. Elas estavam desencarnando porque foram separadas. O corpo delas não estava aceitando a separação energética, porque separou-se o corpo, mas a energia não. Deu para entender, gente? É muito legal isso. Pode mudar, por favor? Olha lá, o leproso, em geral, também é um espírito que resolve despejar para a terra uma intensa carga de toxinas por atacado. Vocês vejam, né, uma imagem, né, de um leproso, antigamente, época da Idade Média, época de Jesus, por exemplo, tinha muito leproso, gente, muito leproso. O que é o leproso? São todas essas virulências, essas energias densas, que elas saem, vamos dizer que elas vêm todas praticamente, né, de roldão, por isso que ele fala de atacado para o corpo físico. Isso causa uma desestruturação, né, geral nos órgãos, e os órgãos começavam a se desfazer, se liquefazer, né? Que aí tem o mal de Hansen, né? Então, são esses bacilos, esses vírus, e vieram todos. Então, é uma forma do perispírito se limpar de uma forma muito intensa. Por isso que até antigamente tinha um certo senso, né, uma certa verdade, quando antigamente se dizia que o leproso era vamos dizer, diziam que era uma pessoa amaldiçoada, diziam que era uma pessoa que tinha sido um bandido, né, que tinha sido uma pessoa ruim, né, no Oriente se falava isso. De certa forma, muitos leprosos
eram a consequência, traziam no seu corpo as marcas de muitas ações ruins do passado, né? A pedido, por atração, ok? Lembra que não é por castigo. Deus não castiga, os espíritos superiores não castigam. Às vezes é o próprio espírito que lesiona, através dos seus maus atos, o seu perispírito. E isso pode vir através da sua consciência culpada, pode vir de roldão, pode vir num grande monta, ele atrai pela culpa, né? Tudo isso para o seu corpo físico. Pode mudar, por favor? Aqui eu já falei, ó, a imagem que eu botei da menina, ó, os chifópagos. A menina com 2 cabeças. Parece, não sei nem se ela é casada também, essa menina, ou essas, né, no caso. Pode mudar, por favor? Outra coisa que fala aqui, que independente de vir espíritos, né, podem ser gêmeos, chifópagos, podem ser crianças com todo tipo de deficiência, que jamais, jamais deve se provocar qualquer tipo de aborto por causa disso. Eu acho o cúmulo, eu acho extremamente eugênico, né? Já ouviram falar da eugenia? Não é? Os nazistas praticavam a eugenia, não é? E, no entanto, tem médicos hoje que chegam a dizer para um pai, olha, seu filho vai nascer com deformidade, então é bom você abortar. Gente, isso é assassinato, desculpa dizer, você chegar e dizer, né, abortar um filho porque ele vai vir com uma deformidade, né? Isso aí é o cúmulo. Quer dizer, é uma eugenia, só vou selecionar. Então, se você vier com uma deformidade, você não merece viver. Você vem com o teu corpo perfeitinho, então você merece viver? Entendeu? Isso aí não pode, a gente não pode pensar nesse tipo de coisa, né? Um médico que comete esse tipo de coisa é um médico que deveria estar fora da profissão, com certeza, porque o médico sempre tem que ser a favor da vida, a favor de preservar a vida, a saúde, o bem-estar, né? E pensando não só nos pais, pensando nas crianças também, né? Aquela criança que vai nascer. Lembrando que toda criança que vem, ela não vem à toa. Nenhum espírito bota, ó, chega lá, ó, pulei dentro da barriga de uma mulher, né? Toda reencarnação é planejada, toda ela. Então, independente de vir esse espírito com o corpo perfeito, com a mente perfeita ou não, uma reencarnação é planejada para a evolução daquele espírito. Então, ele precisa ter a oportunidade de reencarnar para ele poder continuar o seu processo evolutivo. E mesmo que ele venha com o corpo deformado, com a mente depauperada, aquilo ali é o que ele precisa para o seu processo evolutivo. Às vezes, a doença no corpo é o processo de purificação daquela alma, ok? Pode mudar, por favor? Aqui é quando a gente fala, né, a saúde corporal como psíquica depende da perfeita equanimidade, né, doses iguais entre os 3 elementos básicos do ser, espírito, perispírito, corpo físico. Por que que eu botei uma carroça, gente? Porque tem aquela metáfora, né, da carroça que diz que o condutor, quem conduz a carroça, é o espírito, que tem que estar na frente, é ele que manda. O cavalo simboliza as nossas emoções, a rédea simboliza a nossa mente e a carruagem simboliza o nosso corpo físico. Se o condutor, por exemplo, ele é fraco e ele não controla direito, né, o cavalo, a rédea, então as emoções tomam o controle, né, podem levar essa carruagem para ir para um buraco, para ir num caminho completamente errado, que o condutor não queria seguir. Se a carruagem controla, o corpo físico domina, essa carruagem não vai sair do lugar. Deu para entender? Que o controle desse sistema não pode estar nas mãos nem da carruagem, nem dos cavalos. Tem que estar na mão do condutor. Mas, ao mesmo tempo, tudo tem que estar harmônico. Porque se o cavalo estiver doente, ele não vai conseguir puxar. Se a carruagem estiver quebrada, ela não vai conseguir andar.
ok? Então tem que estar tudo harmônico. O corpo físico, a carruagem tem que estar bem, tem que estar perfeito. O cavalo tem que estar tranquilo também, tem que estar harmonizado, tem que estar saudável, ou seja, as emoções têm que estar saudáveis para ele poder puxar bem. As emoções são um combustível da nossa alma. Sem as nossas emoções, a gente não tem a vontade, o desejo, o cunhão de fazer nada. Imagina se a gente não tivesse emoções, gente, a gente ia fazer as coisas no piloto automático, sem ter vontade de nada, igual um robô. A gente ia ser um robô, não é? Então, as emoções são muito importantes, mas elas não podem dominar, assim como a mente é muito importante, mas também não pode dominar, não é? Quem tem que estar na frente é o espírito. Pode mudar, por favor? Ah lá, esse que eu falei do exemplo, né? Esse livro Deficiente Mental, porque fui um, tá? Aqui, ó, temos muitas oportunidades de voltar à Terra em corpos diferentes e que são adequados para o nosso aprendizado necessário. Quando há muito abuso, há o desequilíbrio. E para ter novamente o equilíbrio, tem que haver a recuperação. Quando se danifica o corpo perfeito, podemos, por aprendizado, tê-lo com anormalidade para aprender a dar valor a essa grande oportunidade que é viver por períodos em um corpo de carne. O acaso não existe. Deus não nos castiga. Somos o que fizemos por merecer, e as dificuldades que temos encarnado são lições preciosas. Isso acontece, por exemplo, em vários tipos. Uma pessoa que, por exemplo, veio com um corpo perfeito, perfeito, começou a usar droga, 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 usava, abusava do corpo, bebida, crack, cocaína, morreu de overdose. Essa pessoa pode, numa outra encarnação, vir com um corpo totalmente adoecido, cheio de problemas, problemas no estômago, problemas, sei lá, no nariz, problema na garganta, porque usava e abusava disso, entendeu? Por quê? Para aprender a dar valor. Primeiro, para limpar das toxinas que acumulou. Segundo, para aprender a dar valor à saúde, a preservar aquilo que ele recebeu de uma forma perfeita, de uma forma linda da vida, ok? Pode mudar, por favor? Nasceu com deficiência tal ou tal por conta de uma tentativa de aborto, mesmo que, por exemplo, a mãe tentou abortar ou qualquer coisa, então a criança nasceu com alguma deficiência por conta de um problema, uma tentativa de aborto anterior, mas ela não teria, vamos dizer, esse problema se ela não tivesse já trazendo algum tipo de prova, algum tipo de limitação, de deficiência, que ela teria que passar, entendeu? Se ela não precisasse passar por isso, ela ia nascer com o corpo perfeito. Sim, a tentativa é parte da prova, tá? E lembra, gente, que tudo também tem a ver com o merecimento desse espírito. Vocês já viram vários espíritos, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, ela vivia nas ruas de Calcutá com leprosos, com pessoas doentes de todo tipo, com DST, com todo tipo de coisas de pele aí. Ela nunca ficou doente disso, ela nunca teve um problema de pele, ela nunca teve nada, uma lepra. Francisco de Assis ia para dentro das cavernas dos leprosos. Ele ia lá e abraçava e beijava os leprosos e ele não se tornou um leproso, né? Tem vários casos de pessoas que iam no meio dos doentes e não adoeciam. Por quê? Porque os corpos deles não absorviam os morbos estavam ali, mas os corpos deles estavam vibrando no amor, estavam vibrando na luz, já estavam tão purificados, eram espíritos que já estavam mais purificados, que não tinham, não podia até ver o vírus astral, porque antes de vir o vírus físico, antes de vir a bactéria, tudo isso vem do nível astral. Se o teu nível astral está limpo, se a tua mente está em paz, se você está fazendo o teu trabalho com perseverança, com positividade, não vai sintonizar. Aqueles vírus, aquela doença não vai conseguir sintonizar em você, entendeu? Não vai conseguir se fixar, ok? Isso é muito interessante,
Por isso que a gente tem que pensar muito em toda essa psicosfera de medo que o pessoal joga medo, 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 pandemia, agora está vindo vírus de macaco, não sei o quê, monkeypox, não sei o quê. Não entremos em psicosfera nenhuma de medo, gente. Não entre, isso aí é terrorismo para fazer as pessoas entrarem no medo, porque entrando numa psicosfera de medo é mais fácil de se controlar, de se direcionar a mente e a vontade das pessoas. A gente tem que aprender a pensar por nós mesmos, a ser críticos, a sermos céticos, a vermos, será? Eu sempre falo, o cético não é aquele que nega tudo ou aceita tudo. O cético é aquele que sempre, tudo que vem para ele, diz, será? Será? Eu quero que vocês comecem a fazer essas perguntas. Será? Para não acreditar em tudo e nem rejeitar tudo. Vamos investigar, vamos procurar realmente onde está a verdade, qual é a verdade, ok? Pode mudar, por favor? Esse é um livro bem legal, viu, gente? Se vocês quiserem ler o tal do Imperador. O destino é resultante das ações, das forças que a criatura mobiliza continuamente sob sua vontade. Através desta, o homem tanto pode produzir situações futuras para melhor como para pior. Por isso que a gente está falando. Hoje é um efeito, é uma consequência do que a gente fez ontem. Seja um ontem nessa vida ou um ontem em outras vidas. O amanhã vai ser uma consequência do que a gente fez hoje. Então, se a gente quer um amanhã melhor, quer uma vida melhor amanhã, depois da manhã, quer ficar mais feliz, mais saudável, a gente tem que hoje começar a se purificar, a se limpar mentalmente, psiquicamente, emocionalmente, a nossa alimentação, as nossas atitudes, os nossos padrões mentais, emocionais. É hoje que a gente tem que trabalhar, porque senão não vai mudar nada. É aquela frase do Einstein que disse: você só vai chegar a uma solução se você alterar o seu nível de consciência, porque você não pode solucionar alguma coisa estando no mesmo nível de consciência de quando você gerou o problema. Então, a gente tem que evoluir, tem que expandir a nossa consciência para poder realmente encontrar uma solução, ok? Pode mudar, por favor? Adendo ao capítulo 2, esse aqui eu já falei, as deficiências podem ser também provas de altruísmo, não é? Um espírito pode aceitar reencarnar com uma determinada deficiência para ajudar outras pessoas, deficiências que foram pedidas pelo espírito reencarnante para ajudar familiares, etc, etc. Pode mudar, Vitinho? Olha lá, o capítulo 3, a importância da dor na evolução espiritual, né? Então, a dor e o sofrimento são consequências da evolução do espírito, não existe, né, nada na Terra que não tenha que passar por... Quando a gente fala dor, é um termo, gente, que foi criado pelo homem, né? Que diz dificuldade, desprazer, né? Alguma coisa assim, né? Uma sensação, vamos dizer, ruim. Tudo isso aí significa dor. Pode ser uma doença, pode ser uma perda de alguém querido, pode ser uma perda de relacionamento, um desfazimento de uma relação, pode ser, sei lá, perda de um emprego, dificuldades materiais, qualquer coisa, uma traição de um amigo, de alguém próximo, tudo isso aí são dores, dores que muitas vezes a gente passa. Lembrando que dor e sofrimento são coisas diferentes, tá, gente? Dor faz parte da vida, é inevitável. Todo mundo, sem tirar nem pôr, vai morrer. Seja uma planta, seja um animal, seja um ser humano. Todo mundo vai morrer, né? Isso aí faz parte. A gente pode ver isso como dor ou não, não é? A gente pode ver como um final de ciclo para início de outro, né? Sofrimento é algo opcional, né? Sofrimento é algo quando a gente pega uma determinada situação, determinado fato que aconteceu e nós entramos num estado de não aceitação, de revolta. A gente pode pegar uma dor que faz parte da vida, né? Uma perda de, por exemplo, um relacionamento e passar o resto da vida sofrendo,
negativo, amargando, com raiva do outro, né, xingando, né, e, vamos dizer, definhando porque não aceita. Tem gente que se mata, né, que tira a própria vida por causa de alguma coisa que sai fora do seu controle, de uma tristeza, de algo ali, entendeu? Então, tem sofrimento, é o prolongamento dessa dor, dessa insatisfação, desnecessariamente. Desnecessariamente. Então, o sofrimento não precisaria existir. A dor faz parte. Da mesma forma, a gente já nasce na dor. Pelo próprio fato da gente vir de uma mulher e ter que passar por um canalzinho, né? Sendo bebê ali, passar por um canalzinho minúsculo, claro que vai doer. Então, todo parto, né, é dolorido. Mas uma mulher que pare, ela não vai reclamar depois, ela aceita a dor porque sabe que é para o crescimento dela como mãe, porque ela quer se sentir, né, naquele estado maternal, quer receber aquele bebê, aquele filho, e também bom para a criança, né? A perda de um relacionamento é um momento de dor, com certeza, mas a gente não precisa deixar aquilo se transformar no fim da vida, no fim do meu bem-estar, da minha esperança, da minha alegria, né? A gente tem um momento de luto e depois continua em frente e parte para outra, seja um outro relacionamento, sejam outros interesses, não é? Então, a dor faz parte, assim como uma espada precisa, para se tornar espada, ser forjada no fogo. Um cristal, para virar, para ser lapidado, ele precisa do buril, né? Um brilhante, ele se torna brilhante passando pelo buril. Então, tudo na natureza tem que passar pela dor. A semente, para se tornar uma árvore, ela tem que romper a sua casca, ela tem que ir em direção à luz, aceitar o peso da terra sobre ela e ir no seu esforço sempre em frente, ok? Pode, por favor, mudar, Vitinho? Tem um livro bem legal, gente, aqui dos domínios da mediunidade, né? Só para que vocês, a gente está falando sobre o livro A Origem Oculta das Doenças, mas só para vocês verem como que Ramatiz está falando a mesma língua, por exemplo, do André Luiz, né? Do Emmanuel e tudo, né? Do Chico. Olha lá, ó, nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, né? Escrito pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta. Rasgando e ferindo, oferece os melhores recursos à produção. E a doença em si, tornou meu companheiro admirado, será do corpo ou da alma? É desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo, falou o instrutor comovido. Deu para ver, gente, que aí falou o que é o arado, né? Que é puxado, seja por um homem, seja por um cavalo, por exemplo, um animal, vai puxando e ele vai fazendo aquele sulco na terra. Mas ao mesmo tempo que ele corta, que ele rasga a terra, ele deixa a terra mais mole, mais amolecida e permite que ali sejam colocadas as sementes. Entendeu? Sem o arado, sem a gente, né, pegar a enxada e remover e fazer aqueles sucos, a gente não consegue plantar. Então faz parte tudo, né, para um burilamento, para um crescimento do nosso espírito, para até a gente se tornar mais humilde, mais maleável para absorver as coisas boas, o conhecimento e a evolução. Vamos lá adiante? A Terra, em verdade, não passa de abençoada escola de educação espiritual, onde os espíritos imaturos reajustam-se dos seus próprios equívocos. Então, ó, nós estamos numa escola e num hospital ao mesmo tempo, gente. Todo planeta, todo orbe, toda dimensão é uma escola. Só que aqui na Terra, como nós somos um planeta ainda muito atrasadinho de provas e expiações, não só somos uma escola, como a grande maioria de nós ainda somos doentes nesse hospital, né? Então, vamos dizer que é uma escola-hospital. Tá? Quando a gente estiver em níveis mais evoluídos, talvez a gente só tenha a escola e o hospital não precise mais. Por isso que a gente tem tantos casos, tantas loucuras, tantas moléstias, moléstias do corpo, moléstias da alma,
não é? A gente tem tanta coisa que a gente vê aí, as pessoas endoidecidas, fazendo coisas, pensando coisas, agindo, desesperando de tantas formas, porque a grande maioria de nós, a nossa alma está muito, muito, muito adoecida, não é? Porque as nossas emoções, os nossos pensamentos não estão legais, a gente não está alimentando aquilo que deveria. A gente, em vez de buscar a vida saudável através do amor, não só o cuidado do corpo, da alimentação ou a busca do dinheiro, mas utilizar tudo isso para elevar a nossa alma, elevar o nosso padrão de pensamento, os nossos propósitos. A gente não busca isso. Se a gente realmente soubesse viver, né, a gente não precisaria passar por tanto sofrimento aqui, porque somos nós que estamos plantando sofrimento na Terra. A dor, como eu falei, faz parte, né? É inevitável aí de alguma forma, mas o sofrimento a gente não precisaria estar passando. Se estamos passando é porque nós estamos ainda semeando esse sofrimento, acolhendo esse sofrimento, compartilhando desse sofrimento uns com os outros. Pode passar, por favor? Ah lá, a dor e expiação, a dor e evolução. Allan Kardec, no item 8 do Evangelho, só também para corroborar para vocês, os espíritos penitentes, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses a escolham livremente. Então, tem muitos espíritos que escolhem vir com algum tipo de sofrimento, de dor, de problema, passarem por provas. Quando eu falo dor, não é só de doença, não. É também de problemas mesmo, de passar por algum tipo de acidente, de algum tipo de perda, né? Eles escolhem isso para poder até se testar, até, vamos dizer, verificar se eles já evoluíram, se eles sabem passar por aquele tipo de problema sem a revolta, sem o ódio, sem a vingança de outrora. Então, muitos espíritos pedem esse gênero de prova. Tal caso de um em que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede lhe deixem recomeçar para não perder o fruto do seu trabalho. Por exemplo, um médium, nós, médiums, a gente pode já ter utilizado muito mal a mediunidade numa outra vida, ter utilizado a mediunidade para ganhar dinheiro, trabalhos pagos, amarração, magia negativa, feitiçaria, tudo isso. Quantos de nós já fomos feiticeiros, bruxos negativos, aquelas coisas? Já usamos mal a magia no Antigo Egito, na Pérsia e o né, Diabo quatro aí. E aí a gente pede novamente, meu Senhor, me deixa voltar, uma próxima reencarnação como médium, para eu refazer, para eu fazer de novo os meus passos. E aí a gente vem, isso aí é dor e evolução. E a mediunidade não é uma dor, a mediunidade é um instrumento, mas que pode causar, sim, alguns incômodos, é natural, porque é um instrumento que também tem os seus percalços, né? A gente se torna uma antena psíquica, e, claro, se a gente absorve, se a gente vira uma esponja, a gente pode absorver coisas negativas, positivas, se a gente não soubesse resguardar, não é? A gente pode ficar aí aberto para receber de tudo se a gente não conseguir fazer a sintonia adequada com as energias, se a gente não tem o conhecimento de como se proteger, né, psiquicamente, energeticamente, a gente pode receber muitos baques energéticos e espirituais, né? Então, mas também podemos crescer muito, muito se a gente der uma boa condução à nossa mediunidade. Então, tem médiuns que vêm com a mediunidade não para espiar, né? Mas como muitas vezes eles ficam revoltados, não fazem nada para poder educar a sua mediunidade e tudo, acaba se tornando também uma fonte de dor e expiação. Outros médiuns vêm com a mediunidade e começam a trabalhar, se educar, fazer o bem, ajudar, e isso se torna uma fonte de evolução. Deu para entender? Pode mudar, por favor, Vitinho? Não existem doenças, existem doentes. Isso aí, Ramati já falava, e outros médicos e médiums e sábios já falavam, né? Dr. Eduardo Bach falava disso, Dr. Samuel Hahnemann falava disso. Não existem doenças, gente. Na verdade, é a alma que está doente, é o doente, somos nós.
o que acontece é que essa sintomatologia aparece. Depois de um certo tempo, adoecido esse psiquismo, a nossa alma adoecida, nossos corpos, né, mais sutis ali, o perispírito adoecido, isso começa a reverberar, a repercutir no nosso corpo físico em forma de sintomas. Então, aí são as doenças. O médico trata a doença, mas ele ignora ou esquece que nós somos a alma. Enquanto não começar a se tratar realmente essa alma, muitas vezes a doença, o cuidado com a doença vai ser só um paliativo. Enquanto chegar lá e ver que a diabetes está necrosando a perna, aí vai lá o médico, amputa a perna, daqui a pouco necrosa o braço, aí vai lá, amputa o braço. E aí, e a alma? O que que fez com que essa pessoa entrasse nesse quadro de diabetes grave assim? Se não se trata essa alma, você vai amputar a pessoa inteira, o corpo da pessoa inteira? Não adianta, gente. É isso que a gente precisa começar a despertar. Pode mudar, por favor? Olha lá, à medida que a alma também evolui, também se despersonaliza, né, extinguindo-se nela a ilusão da separatividade, ela mais cedo se integra à consciência cósmica do Criador. É isso que a gente fala, a gente está aqui para evoluir, né? Quanto mais a gente busca essas coisas espirituais, mais a gente vai entrando na energia do todo, na energia divina, na energia universal, e isso é saúde, isso é pura luz. Quanto mais o nosso espírito evolui, mais a gente não precisa mais das doenças, gente. Por isso que o Dr. Edward Bach, o pai da terapia floral, falava que a dor, né, a doença é uma forma de levar, de dar um teco para que a alma retorne ao seu caminho. Em geral, quando há doença, é porque a alma está de alguma forma fora do seu caminho. E quando eu estou falando, não é o caminho só o caminho do propósito, não. É o caminho, às vezes, da não aceitação de alguma coisa, tá num caminho de tristeza, em vez de estar no caminho da alegria, tá num caminho do vitimismo, em vez de estar num caminho da vitória, da confiança, da coragem, tá num caminho da criticidade, da maledicência, em vez de estar num caminho da compaixão e da compreensão. Então, muitas vezes a gente acha, né, eu estou ali no meu caminho, mas eu estou fazendo tudo, estou fazendo, tomando meus remédios, estou fazendo minha prece, estou fazendo meditação, mas como está a sua mente? Como está dentro de você? O que que a gente está alimentando? O que que adianta eu estar fazendo meditação todo dia, se aí eu acabo a meditação e diz, ai, eu estou ruim, estou me sentindo tão mal, nossa, só fico doente, ai, que saco, essa doença não para, eu estou me sentindo mal, ai, que dor de cabeça, ai, que dor de não sei o quê, ai, eu estou não sei o quê, a vida é assim, agora eu só vivo doente, ai, que não sei o quê, reclamando de tudo. Não adianta nada orar, não adianta nada ficar meditando, não adianta nada se aplicar reiki 1 milhão de vezes, se o nosso padrão mental, emocional, a gente não busca retificar, não busca melhorar, porque aí a gente faz tudo isso e depois desfaz. Aí vai, faz tudo de novo, depois desfaz, ok? Não adianta, a gente vai desfazendo, e muitas vezes a gente é autossabotador mesmo, a gente é o tempo todo autossabotador, gente. Né? Faz uma coisa, ora, sai bonitinho ali, não sei o quê, BBB, daqui a pouco já vem os pensamentos tudo de novo, aí toda oração, toda energia boa que a gente sintonizou, buf, vem para baixo. Adianta. Pode mudar, Vitinho. Olha lá, ó. Eu falei isso aqui no último desenvolvimento. Quem estava aí, né? Quem estava aqui no templo assistindo a aula viu que a gente estava falando da lama e a lama do umbral, a capacidade dela, né, de sugar as energias, não é? Ela age como se fosse uma absorvedora, um mata-borrão das energias agregadas, desses morbos psíquicos, dessas larvas agregadas pelas nossas incúrias aí, né? A mesma coisa o corpo físico faz com as energias dos outros níveis. Aqui é um exemplo, né? Essa foto é o André Luiz lá no umbral, quando ele desencarnou, né? No filme Nosso Lar.
Ele ficou 8 anos no umbral porque ele teve uma vida muito, vamos dizer, cheia de problemas. Ele desencarnou com sífilis, ele bebia demais, ele traía a esposa, ele vivia em bordéis, fumava pra caramba, era alguém muito arrogante, só pensava em dinheiro, entendeu? Só queria, vamos dizer, atender pessoas ricas, né? Pessoas famosas. Então, ele teve vários erros durante a vida. Então, por isso que ele teve que ir, vamos dizer, expurgar essas energias um tempo no umbral, né? E aí, para quem quer conhecer mais sobre isso tudo, aí também a coleção André Luiz é fantástica, gente. Até eu estou pensando mais para frente, nos nossos debates literários, a gente pegar um dos livros aí, ou mais de um dos livros da coleção André Luiz, para a gente fazer um debate legal aqui. Pode mudar, por favor, que a gente já está bem no finalzinho? Aqui mudou, pode mudar mais? Átomo semente, isso aí depois eu vou explicar para vocês direitinho, pode mudar? A túnica nupcial, já falei, quando tem uma parte lá da Bíblia que fala da túnica nupcial, que é quando a gente precisa para poder ascender aos céus da túnica nupcial. O que que é isso? Se limpar. Essa limpeza que a gente faz dos níveis superiores, dos corpos superiores, que precisa, vem essa energia através do corpo denso, do corpo material, limpando, né, como um grande mata-borrão, que é o nosso corpo, a gente precisa limpar a nossa alma. Se a gente não limpa a nossa alma, nós não conseguimos evoluir consciencialmente, porque a evolução consciencial vai se dar em níveis mais sutis. Deu para entender? Então, o corpo físico age como se fosse aquele sugadouro para poder purificar as nossas almas, para a gente poder ter as asas limpinhas. Pode mudar, por favor? Aqui na página 36, ó. Mais tarde, então, um morbo invisível incrustado no perispírito transfere-se com mais intensidade para a carne, desagrega-se, flui primeiramente pelo duplo etérico. Aqui ele está falando essa imagem que eu já falei, do corpo mental para o corpo astral. Pode mudar aí para eles verem a imagem, as imagens. Aqui, ó, tá vendo, gente? São esses 7 corpos, né? Esses 3 são os 3 superiores, ó, da tríade superior. Esse é o nosso eu superior, o Atma, a centelha divina, búdico, o corpo de sabedoria, causal, o corpo que guarda as nossas informações primeiras, né, das outras existências, a nossa mente superior. Então, são esses 4 corpos aqui que muitas vezes eles adoecem. Então, isso tudo, o corpo causal, ele guarda as experiências e ele verifica o que precisa ser melhorado, o que nós precisamos agregar. Tem alguma coisa aí densa, pesando? Ele joga para o corpo mental ali. Às vezes a energia está tão densa que vai para o corpo astral. Daqui a pouco está pesada demais, desce para o corpo etérico, onde estão os chakras, até chegar no corpo físico, onde elas somatizam. Ok? Aqui são os canais de energia do nosso corpo. Esses aqui são os meridianos. Quando essas energias descem, né, vão descendo, por exemplo, os corpos, esses canais de energia estão no duplo etérico. Então, as energias vão passando por esses, né, esses meridianos, esses nadis, e chegam até os chakras. Dos chakras, eles chegam nas glândulas endócrinas, seja uma hipófise, uma tireoide, paratireoide, pâncreas, suprarrenais, testículos, ovários, a glândula timo na área do cardíaco. Então, os chakras passam para as glândulas, né, endócrinas e daí para o sistema circulatório, linfático e para o corpo inteiro. Deu para entender? É assim que as energias descem de níveis superiores e se espalham para o corpo físico, chegam até o corpo físico, adentrando pelas portas dos chakras e se espalhando pelo sistema endócrino, circulatório, linfático e outros mais. Pode mudar, por favor? Aí, ó. Aqui, os chakras, aqui as glândulas, estão vendo que cada chakra tem correlação com alguma glândula? É assim que eles fazem a ligação chakra, corpo físico, porque o chakra está no duplo etérico, a glândula está no corpo físico, então precisa ter um ponto de conexão. O ponto de conexão do duplo etérico com o corpo físico é via sistema glandular, ok?
Pode mudar, por favor? Olha lá, se o espírito é mais credenciado no curso da vida espiritual, também enfrenta com mais êxito a operação de descida dessas toxinas, enquanto aquele que é excessivamente pessimista, cuja mente se atemoriza ao primeiro sintoma enfermiço, ainda favorece o campo mórbido para a maior receptividade dos venenos psíquicos. É a que a gente falou lá. Se a pessoa ela é positiva, se ela é resignada, se ela é uma pessoa alegre, que faz o bem, essas energias vêm, mas em vez de descer para o corpo físico, ela transmuta, ela sublima. É como se fosse assim, uma energia densa vindo, mas ao mesmo tempo, a luz que vem dessa pessoa, que ela exala de dentro dela também pelos corpos superiores para o corpo físico, é tão mais iluminada que vai se perdendo. Pensa, por exemplo, uma gotinha de negra, uma gotinha de sujeira num copo inteiro de água pura. A gente nem vai conseguir perceber, ela se perde ali, entendeu? Agora, pensa alguém que está com muita energia densa e não tem água, ou tem tão pouquinho água pura, porque é uma pessoa pessimista, que a água já vem bem pouquinho ali. Então, aquela energia que desce, ela não vai se purificar ali na água, ela não vai se perder, entendeu? Pode mudar, por favor? Pode mudar isso que a gente já falou? Em sua função de advertência, a dor é a bússola de segurança biológica e psíquica. Ela assinala a fronteira perigosa que deve ser abandonada e convida o imprudente a reajustar o seu equilíbrio perturbado e tomar o caminho do dever. Então, como eu falei, não vejamos a dor como uma inimiga. Ela é uma professora, ela é um alerta, ela nos ensina. Pensa que se a gente não sentisse dor, a gente ia botar, por exemplo, uma mão na panela quente e acabar com a nossa mão e a gente nem ia sentir, né? Então, a dor é esse alerta, ela protege também o nosso corpo, protege a nossa alma, mostrando, opa, tem alguma coisa aí que não está legal. Então, vamos começar a ter mais alerta com a dor, não pelo vitimismo, mas pela consciência mesmo de ver o que ela está querendo nos dizer, o que ela quer nos ensinar. Pode mudar, por favor? Acabou? Então, conseguimos terminar hoje, gente, até a nossa página 40 aí, né? Queria saber se está todo mundo aí, todo mundo conseguiu pegar esse pedaço, essas páginas, esses 3 primeiros capítulos. Tem alguma dúvida, povo? Fala aí, pode falar, pode abrir o áudio, por favor. Conseguiram entender? Está mais claro agora, Assunção? Carla, obrigada. Nada, menina. Que Bacana. É por isso que tem aquela frase: espíritos, amai-vos e instruí-vos, né? Porque um se completa sem o outro, né? Eu não li realmente antes. Foi até melhor, porque com você falando, a gente assimila melhor, né? Então, muito obrigada. eu que agradeço aí o carinho, né? Então, gente, Ramatiz é isso, Ramatiz é vida, como eu falei, ele tem uma linguagem peculiar, às vezes ele é bem diretão, né? Os guias são assim, vocês já viram que Emmanuel é desse jeito também, né? E tem outros, a Joana de Ângeles é muito firme, Emmanuel é firme, Ramatiz é firme, não acha que espírito superior é só passando a mão na cabeça, vós sois aquela... Às vezes eles têm que falar bem firme, até porque a gente é teimoso pra caramba, né, a gente que está aqui, né? Mas então, gente, vamos estudando, né? Esse livro tem muita coisa para a gente refletir, como eu falei, nada de ficar só na leitura pela leitura, vamos contextualizar e vamos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, o que eu posso
trazer isso de aprendizado para mim, para o meu autoconhecimento, para a minha reforma íntima. E isso aí que é o que a gente está querendo trazer para vocês. Por isso esse estudo literário, por isso esse livro e outros que posteriormente a gente traga, para que isso faça alguma diferença nas nossas vidas, para que a gente possa ajudar, quem sabe, no princípio de um processo de cura aí, né? Uma cura pela conscientização que é muito, muito capaz mesmo, viu, gente? Então, agradeço, agradeço. Estudem, e o nosso próximo encontro deve ser, se eu não me engano, dá uma zoiada se não é no dia 12 de agosto. Eu acho que é daqui a 2 semanas, 12 de agosto, é uma sexta-feira, tá? Daqui a 14 dias, mais ou menos. Isso, é 12 de agosto. Então, nosso próximo encontro é no dia 12 de agosto, para a gente ler os 2 próximos capítulos, tá bom? Se eu não me engano, eu estou com o livro aqui, olha. Peguem o livro aí, quem está com ele. As moléstias do corpo e a medicina. As moléstias do corpo e medicina, e o outro, a influência do psiquismo nas moléstias digestivas. São esses 2 que a gente vai pegar. Ok? Carla, eu vou estar viajando nessa época, mas vai estar gravado, né? Vai estar gravado, querida. Não tem problema não, e como eu falei, a gente vai gravar e ainda vamos colocar lá no nosso canal do YouTube, ok? Tá bom. Então, vamos fazer a nossa prece agora, agradecendo e pedindo a todos esses guias maravilhosos, a egrégora de Dr. Bezerra de Menezes, a nossa sala de cura, trabalha com o Dr. Albert Weitzer, Dr. Klaus, Dr. Hans, Dr. Alberto, Dr. Né, se não me engano, eu esqueci o nome do outro médico, meu Deus, né, da outra menina, acabou. Dr. Manson, Dr. da Ju. Manson, não é, Dr. Manson? Então, agradeço muito a toda essa egrégora médica que trabalha conosco, os xamãs, os caboclos, os pretos velhos, os exus, todo o povo do Oriente, que possamos cada vez mais levar esse conhecimento para a nossa autocura e também para auxiliar outros a começar a se curar. Pois, como dizem a sabedoria xamânica, ninguém cura ninguém. Nós, no máximo, podemos ser incentivo, exemplos, inspiração, para que outros também vejam que podem se curar. Mas, antes de tudo, a cura vem da alma, a cura vem da mente, a cura vem da nossa fé. Então, pedimos a permissão, nesta hora, para encerrarmos o nosso encontro com muita gratidão, com muito carinho, com muito amor no coração por todos esses guias, por toda essa espiritualidade amiga que só nos ensina, que nos traz joias em forma de palavras, em forma de livros, em forma de inspiração. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo isso e muito mais. E que todos nós possamos seguir com as bênçãos da saúde, da luz, da compreensão em nossas vidas fortalecidas. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Então, gente, boa noite, né? Estamos 23 horas,